de bom coração a todas as pessoas que assim, agora, neste exato momento, se integram a esta energia de amor, de paz, tranquilidade. E dentro desta sinergia, vamos hoje fazer uma pequena reflexão sobre a ressonância do batismo. O quanto muitas vezes a ressonância do batismo passa sem a nítida percepção de todos aqueles que compõem a seara dos aprendizados divinos, dos aprendizados espirituais. Caríssimos, certa feita em que o planeta estava passando por grandes períodos nebulosos, trevosos, assim, diante de eras em que mulheres, homens que não obtivessem comportamentos diante de referências como padronizadas, eram queimados e queimadas em fogueiras, em apontamentos inquisitoriais. Então, diante de tantos bafejos de apontamentos referendados de todos e quaisquer pessoas que fugissem de padrões pré-estabelecidos, ditos como algo normal, e assim foi colocado como a única salvação o batismo dentro daquela estrutura religiosa, sob a pena de toda e qualquer criança e ser humano se tornar pagão ou pagã. Contudo, diante das várias atmosferas que o planeta hoje detém em religiosidades, em religares, religiões, importante, caríssimos, que vocês apresentem aos seus filhos, se assim vocês desejarem, diante da religiosidade do religar em que vocês professam a sua fé. Não mais precisando de subterfúgios, de bengalas, ainda sob o crivo de espadas que estão direcionadas sobre a sua cabeça, sobre o medo de tais criaturas se tornarem pagãs ou pagãos, mesmo não sendo a sua religiosidade. O quanto é importante perceber a unificação das intenções e assim, quando existe um bebê, uma criança, em que é colocada o batismo, assim reverberando o momento em que Jesus recebe de seu primo João Batista, diante do Rio Jordão, lavando a sua cabeça, mais precisamente, lavando o seu chakra coronário, responsável pela conexão com o divino, e assim lavando toda a sua alma, como um símbolo perfeito da renovação e firmamento da alma aqui dentro da experiência encarnatória. Então, caríssimos, toda e qualquer religiosidade, toda e qualquer pessoa, independentemente de possuir uma religiosidade professada, tem a capacidade de batizar. A mãe, no primeiro banho que faz para o seu filho ou a sua filha recém-nascida, ao lavar a cabeça do seu filho e da sua filha, já faz o batismo daquela criança, mesmo sem perceber. O pai, quando também lava a cabeça do seu filho, da sua filha recém-nascida, também faz o ato do batismo, pois a intenção naquele momento
é de profundo amor, de profundo zelo, de profundo cuidado. E assim, quando os pais entregam os seus filhos aos seus sacerdotes atuais para reverberar a reafirmação do batismo, assim deve sempre estar em sintonia com aquilo que se professa, e não reféns do que os campos da sociedade, dos campos externos, vão apontar para que o seu filho esteja ou não pagão. Pois o planeta Terra, dentro dessa aspiração de elevação à quinta dimensão, diante dessa aspiração da transformação para a nova Terra, os seus habitantes precisam definitivamente perceber-se como seres em estruturas em suas verdades e mostrando para os seus filhos quais são os caminhos que os adultos assim percebem como os melhores. São os caminhos dos adultos. E assim seria muito importante que todas aquelas pessoas acima de 18 anos pudessem escolher qual é a religiosidade que gostaria de ser batizada, pois no campo enquanto estava recém-nascido, foram os pais, dentro das suas verdades pessoais, que apresentaram uma estrutura sacerdotal, religiosa, para o seu filho, a sua filha. Sendo que, acima dos 18 anos, assim dentro das regras da sociedade aqui, de vocês, em que está estruturado a maioridade, toda e qualquer pessoa acima de 18 anos, independentemente se hoje esteja com 40, 50, 60, acima de 18 anos, caso queira enveredar pelo batismo, que possa fazer diante do seu religare, diante da sua religiosidade, não só aquela escolhida pelos seus pais, mas aquela escolhida pela própria pessoa, diante da sua autonomia de escolhas. E assim reverberando os padrinhos e madrinhas, independentemente se um padrinho, uma madrinha, independente também se você naquele momento escolher Nossa Senhora para ser a sua madrinha, se você escolher o Mestre Jesus para ser o seu padrinho, se você escolher um preto velho para ser seu padrinho, uma preta velha para ser sua madrinha, um caboclo para ser o seu padrinho, uma pombagira, uma Maria Padilha, um Exu para ser seu padrinho, sua madrinha, independentemente de quem você escolha, que seja dentro da sua verdade, do seu coração, do seu coração. Não só os encarnados, mas também a guiança pode enveredar nas estruturas dos apadrinhamentos, pois em nada adianta entregar os seus filhos a padrinhos, madrinhas, que não participam efetivamente dos aprendizados, das lições, dos exemplos a serem guiados na estrutura primária do que é ser padrinho e do que é estar madrinha de alguém. Não é somente um ato simbólico, mas um ato de profunda responsabilidade, de se tornar referência para aquele ou aquela em que você vai apadrinhar, abençoar, sendo a ressonância de abrigamento também para todas aquelas pessoas, todos aqueles seres humanos que você apadrinhou. Então, caríssimos, neste momento estou falando desta reflexão
batizado, do batismo, pois diante desta última semana, diante de algumas caminhadas, pude observar o quanto é importante honrar as suas verdades. Honrar as suas verdades, sem mais o aprisionamento dos pecados impostos, pois a palavra pecado faz parte somente de uma religião e não de todas as religiões. Por isso que é muito importante observar as diretrizes da ressonância do religare, a ressonância da religiosidade em que vocês estão inseridos, caríssimos. Dentro da estrutura de Águas de Aruanda, acredito que todos os seres humanos encarnados nascem para ser felizes, jamais tendo nascido do pecado original. Todos os seres encarnados nascem do amor, da ressonância do aprendizado dentro do educandário que se chama planeta Terra. Dentro do planeta Terra, educandário divino, todos que aqui nascem e têm a oportunidade de estar aqui, nascem da frequência do amor. E é para o amor, este caminho de volta, que todos vocês buscam todos os dias, diante das lições deixadas, plantadas, semeadas por Jesus. Honrando a passagem de Jesus, de tantos e tantos mestres que aqui dentro deste planeta que já estiveram, não querendo viver a vida de Jesus, mas querendo cada vez mais sentir, caminhar pelos aprendizados deixados por Jesus. Dos caminhos, das sementes deixadas pela Mestra Maria em destaque. Então, caríssimos, enveredar pelo âmago da liberdade, pelas almas livres, ressoando cada vez mais a busca das suas essências, vocês entenderão como os corpos provisórios que aqui vocês se apresentam, com as suas almas, com os seus espíritos, com as suas centelhas divinas, acopladas a esses corpos provisórios, dentro da liberdade, do equilíbrio entre a matéria e o espírito.